Shabbat Shalom a todos. É, o Eterno verdadeiramente tem feito grandes coisas em nosso meio e por isso estamos aqui, né? É muito bom estarmos mais um Shabat na presença do Elohim de toda a terra, do Deus Todo-Poderoso. E é muito bom, é um privilégio assim enorme podermos compartilhar como corpo de um ensino, de uma porção da Torá como esta porção. Essa porção é uma porção que não tem muito a ver conosco, não. Tem tudo a ver conosco. Tem tudo. É uma porção que fala exclusivamente para nós que estamos vivenciando o dia de hoje. Vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio 26, onde inicia a nossa porção, a nossa paraxá. A porção tem como título, quando entrares, Kitavô, quando entrares. E só o título já diz muita coisa, né? Quando entrares. Na porção passada estávamos estudando quando saíres, né? E hoje nós vamos estudar quando entrares. No capítulo 26, versículo 1, diz assim: Quando tiveres entrado na terra que o Eterno teu Elohim te dar por herança, e a possuíres, e nela habitares, aí, a partir de então, Moisés vem trazendo tudo o que devemos fazer. Tudo o que devemos fazer. Essa porção, essa porção, desde o início de Deuteronômio, Moisés vem ali dando início a uma série de ensinos para o povo que está prestes a entrar na terra de Canaã, né? Então, todos os ensinamentos, desde o início de Devarim até agora, é para preparar o povo a entrar na terra prometida por Elohim. Mas, no capítulo 12 de Deuteronômio, há uma ordem, ou seja, Moisés chama a ordem uma determinada situação. Aqui no capítulo 12 se inicia a segunda parte de Deuteronômio. No capítulo 12 de Devarim se inicia a segunda parte do livro de Deuteronômio. Aqui Moisés traz uma situação muito importante para que o povo pudesse observar. E para que nós observemos nessa nova entrada de uma terra que havemos de possuir, que iremos possuir. Então diz assim, capítulo 12, versículo 8. Moisés diz ao povo: Não fareis cada um como bem parece aos seus olhos, conforme tudo o que hoje fazemos aqui. Vou repetir. Não fareis cada um como bem parece aos seus olhos, conforme tudo o que hoje fazemos aqui. Versículo 9. Pois ainda não entrastes no descanso e na herança que o Eterno vos dá. Olha a situação, irmãos. Nós vivemos hoje para adentrar em algo estabelecido por Elohim. Nós vivemos hoje uma situação de que tomaremos posse de uma terra cobiçada, Aí eu vou fazer abrir aspas aqui e falar por que nós estamos entrando em algo cobiçado. Irmãos, aquele imóvel que nós adquirimos, ele era um imóvel abandonado. Todo mundo que passava por ele olhava e via a destruição, a ruína daquele imóvel, a ruína física daquele imóvel. E por ordem de Elohim nós adquirimos aquele imóvel. E hoje nós temos a informação, Mirelle fez um trabalho muito bem feito, um levantamento de dados históricos, de tudo que passou desde a construção até hoje, e nós percebemos ali que não se trata de um imóvel qualquer. Se trata de um imóvel que tem uma história grandiosa,
que tem uma história que nos vai ensinar muita coisa. E ali o Eterno estabeleceu um lugar para estarmos. Não é pouco para nós sermos escolhidos para ali estar? Não é pouco. É muita coisa. Por que este povo estabelecer ali? Por quê? E muitos passam pela rua e ficam admirados com aquele imóvel ali, que hoje já tem um portão, e esse portão já foi restaurado, e esse portão já está aberto. E o povo fica a perguntar, o que vai ser aqui? O que é isso? O que vocês vão fazer? Vai ser aberto ao povo? Vai ser aberto à visitação, eles falam. A visitação. Então, quando nós olhamos para aquilo ali, de imediato nós constatamos que há algo arruinado, né? Aos nossos olhos físicos, arruinado. Mas quando nós vamos ver o que tem por trás daquilo ali, nós vemos que todo mover do Espírito para nos levar ali é espiritual. Todo mover do Eterno para nos levar ali é espiritual. Todo mover de Elohim que levava o povo para a terra de Canaã era espiritual. Por que a terra de Canaã? Não poderia ser outra qualquer? Não poderia ser Brasília? Por que a terra de Canaã? Por que ali? Por que naquele local? Um local que está arruinado. Por quê? Porque nós temos que reconhecer a soberania do Todo-Poderoso. Quando Israel começou a entender a soberania do Todo-Poderoso, ele vencia as batalhas. Mas quando ele descumpria os mandamentos, quando ele violava os mandamentos, quando ele desprezava essa soberania, ele entrava em decadência. Foi assim com o povo de Israel, e é assim conosco. E é assim conosco. Mas em Deuteronômio 26, 16 a 18, vamos lá comigo. Deuteronômio, eu estou errado aqui. Deuteronômio 26, 16 a 18. Aqui, Moisés está acabando de proferir os mandamentos. Acabando de ensinar ao povo os mandamentos. Para quê? Para adentrar debaixo da aliança. Para confirmar a aliança estabelecida no Monte Sinai. Então, primeiro ele trouxe ao povo a lembrança de todos os mandamentos. Mas por que ele trouxe ao povo a lembrança de todos os mandamentos? Porque aquele povo é como nós, que precisamos estar a toda hora relembrando a palavra do Eterno. Porque senão, irmãos, o nosso coração desviará. Desviará. Esquece tudo. A melhor aprendizagem, seja da criança até o adulto, é a repetição. É pela repetição. E aqui Moisés está fazendo isso, trazendo a evidência de todos os mandamentos. E aqui no versículo 16 ao versículo 19, ele põe fim à lembrança desses mandamentos, para entrar para entrar na confirmação da aliança. Ok? Então vamos ler. 16. Hoje o Eterno teu Elohim te manda cumprir estes estatutos e juízos, guarda-os e observa-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. No mais próximo do original diz assim: hoje, Adonai seu Elohim. Conta comigo, quantas vezes nós vamos repetir hoje? Conta comigo. Hoje, Adonai seu Elohim ordena a vocês que obedeçam a estas leis e regras. Portanto, guardem-nas e obedeçam a elas com todo o coração e todo o ser. Versículo 17. Hoje vocês declaram que Adonai é seu Elohim e que seguirão os caminhos dele, guardarão suas leis, mitzvot e regras e farão o que ele disser. 18. Por sua vez, Adonai declara hoje que vocês são o único tesouro dele, como prometeu a vocês. Guardem todas as mitzvot dele, e ele os estabelecerá acima de todas as nações que ele criou, com louvor, renome e glória. E como ele disse, vocês serão um povo santo para Adonai, seu Elohim. Quantas vezes ele disse hoje? Hoje. 3 vezes. 3 vezes. Número 3, que demanda urgência. Urgência. O número 3
tem esse simbolismo de trazer urgência a uma situação. E qual é a situação que está sendo enfrentada pelo povo aqui? Qual é a situação que ele fala hoje que traz urgência? A obediência aos seus mandamentos. A obediência aos seus mandamentos. Como que o povo poderia adentrar em uma terra prometida, adentrar numa terra que manda leite e mel, se não tivesse sendo cumpridos os mandamentos? Léo falou aqui algumas semanas atrás, que você só pode entrar na terra prometida pelo cumprimento dos mandamentos. Pelo cumprimento dos mandamentos. E isso aqui a gente vê que é verdade. Fala no microfone. Permanecer. O verbo aí está no presente, hoje. Hoje. O verbo no presente, ele deixa, isso quer dizer que o cumprimento dos mandamentos deixa de ser uma possibilidade para ser uma realidade. Realidade. É exatamente Amém. a posse da terra. Amém. Deixa de ser uma possibilidade, agora tornou-se uma realidade. A situação é outra agora, o quadro é outro, é de urgência. Amém. A urgência também, ela nos fala que nós temos que remover toda a nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza pecaminosa. Para quê? Para que possamos dar lugar às coisas santas que Elohim quer nos proporcionar. Não há como estabelecermos em nós uma santidade se há em nosso coração procedimentos pecaminosos. Por quê? Porque o santo não ocupa o mesmo lugar que o profano. A lei da física diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. A lei da física diz isso. Quem foi, seu Alberto? O mesmo espaço. Então, não há. A santidade não pode ocupar o mesmo espaço que o pecado. Os mandamentos de Elohim têm que estar inteiramente em nossos corações para guardarmos e cumpri-los. Aí, quando fala da urgência, fala sobre isso. Como o povo vai entrar naquela terra? Como nós entraremos naquele local? Como nós tomaremos posse daquele local? Se praticarmos as obras da carne, se estivermos em nosso coração as práticas pecaminosas deste mundo, não temos condições, irmãos. Em Deuteronômio 27, 11, aí já vem, depois disso, tudo que Moisés vem falando sobre os mandamentos, entra o terceiro discurso de Moisés. Aí ele vem falar sobre as maldições e as bênçãos. Agora aqui primeiro vem as 12 maldições. Olha só. Guarde esse número, 12 maldições. Aqui Moisés vem relatar a necessidade de se deixar as práticas do pecado, a prática do pecado, para receber os mandamentos, para cumprir os mandamentos. E aí em Deuteronômio 27, 11 diz assim: No mesmo dia Moisés deu ordem ao povo dizendo: Quando houveres passado o Jordão, estas são as tribos que estarão sobre o monte Gerizim, para abençoar o povo: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. 6. E essas são as tribos que estarão sobre o monte Ebal, para amaldiçoar: Ruben, Gade, Assé, Zebulon, Dan e Naftali. E os levitas hão de testificar todo o povo que Israel em alta voz, e dirão: Maldito o homem que fizer. Aí vem a primeira maldição. Maldito o homem que fizer uma imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Eterno, obra de artífice. Aí vem 16, a segunda maldição. Maldito aquele que desprezar a seu pai e sua mãe. Aí ele vem falando das maldições. 12 maldições. Segundo os estudiosos judeus, o número 12 constitui um símbolo de pleno sentido. De pleno sentido. Já que eram 12 os apóstolos, 12 as tribos de Israel, 12 as pedras preciosas do peitoral do sumo sacerdote, 12 as portas da cidade de Jerusalém e outras. Várias vezes você encontra na palavra o número 12. Esse número simboliza a plenitude, o pleno sentido. O pleno sentido. Ele é caracterizado, ele é simbolizado pela letra Lamed do alfabeto hebraico. É a 12ª letra Lamed. O valor dele é 30.
valor dele é 30. O Lamed é o número 12, é a letra 12 do alfabeto. É a letra 12. Letra 12 do alfabeto hebraico. Na ordem. E o valor numérico dele é 30. Ok? Possui esse valor pleno. 30 diz um valor pleno. No caso em questão, a última maldição é a 12ª maldição. A última maldição, ela vem demonstrar esse sentido de amplitude. Quando ela fala assim, a última maldição, está lá no versículo 26. Diz assim, maldito aquele que não confirmar as palavras desta Torá. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa Torá. Então, é o quê? É tudo. É tudo. As 12 maldições vêm sendo ditas por Moisés. Mas quando chega na 12ª, ele mostra a plenitude de tudo aquilo ali, que é guardar tudo. Maldito aquele que não guarda a Torá. É isso que está falando em outras palavras, em palavras mais fáceis para ser entendível. 12, a 12ª, que tem o sentido de plenitude, vem dizer, maldito aquele que não guarda a Torá. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério para mim e para você. Para todos nós como corpo. Quantas vezes temos desprezado a palavra dessa Torá? Quantas vezes não temos observado os mandamentos e estatutos que Elohim tem nos dado? E aí nós queremos entrar na terra prometida. Vamos entrar desse jeito. Vamos entrar com o nosso coração impuro. Vamos entrar. Vamos entrar e ver o que vai dar. É melhor que não entremos do que entrar com um coração imundo, com um coração profano. É melhor não entrarmos. É melhor não entrarmos sob maldição. Mas o Eterno nos chama para estar ali. Mas primeiro Ele vem nos falando a todo momento, purificai-vos, purificai-vos, limpai os vossos pecados, limpai o meu e o seu pecado. O tempo é hoje. Nós estamos no mês de Elu. É um mês apropriado para que você se derrame na presença de Elohim e peça perdão pelos todos os pecados. Já entramos em Rosh Hashanah essa semana. Na outra semana, Lá em Lucas 21. Lucas 21, versículo 34. Olha o que Yeshua vem falando. 34. Olha só, eu não vou ler nessa 34. Eu não vou ler nessa tradução aqui não. Eu vou ler na tradução mais próxima ao original. Mas vocês podem me acompanhar por essa daqui. Olha o que Yeshua vem trazendo. A urgência. Olha a urgência. Cuidem de si mesmos. Outra tradução diz assim: desconfie de vós mesmos. André Schurak traz essa versão. Desconfie de você mesmo. Ou o coração de vocês se sobrecarregará com libertinagem, bebedeira e com as coisas da vida cotidiana. E aquele dia virá sobre vocês inesperadamente, como uma armadilha. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra, não importa onde vivam. E em todo o mundo, fiquem alertas e orem sempre para que tenham a força e escapem de todas as coisas que acontecerão. E fiquem em pé na presença do Filho do Homem. Olha a necessidade de fazermos isso hoje, irmãos. Porque senão o nosso coração se sobrecarregará com libertinagem. Com libertinagem, com bebedeira, com orgias, com práticas
imorais dessa vida. E muitas vezes com o seu trabalho. Quando você vai dar muita atenção para o seu trabalho, quando você tem que ter um equilíbrio para todas as coisas. Equilíbrio para todas as coisas. Há momento de se plantar e há momento de se colher. É esse o equilíbrio que a Bíblia nos mostra a cada instante. Roberto, deixa eu falar uma coisa. O Roberto está falando sobre essa questão hoje, nesse momento exato. Irmãos, eu não sei cantar, eu não ouço músicas que não são músicas, músicas da palavra cantada. Hoje não estou com tempo nem de ouvir a própria palavra cantada. Essa semana eu vim andando, mas a Aristé conversando, aí no caminho, e a Aristé fala não sei o que, eu falei, não posso ficar nem mais um minuto com você, sinto muito amor, mas não pode ser. E a Aristé ouvindo, moro em Jaçanã, se eu perder esse trem, que sai agora às 9 horas, 11 horas, só amanhã de manhã. Não é da minha época não isso. E além disso, mulher, tem outra coisa, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar, sou filho único, tenho minha casa para olhar. Não posso ficar. Irmãos, cantei Fica isso. de pé, pastor. Irmãos, eu cantei esse negócio para Aristé. Aí me vi no outro dia cantando outra vez a Dona Irã Barbosa. A Dona Irã Barbosa. Aí a Dinaí falou, essa música está na internet, em hebraico também. Então, é a urgência que ele está falando. Eu não posso ficar nem um minuto mais com você. Por quê? Os nossos até, porque aqui está dizendo, Yeshua está dizendo assim, ó, não carreguem, não, cuidados da vida. Você tem cuidado com o pai, com a mãe, os laços familiares. E os laços que nos prendem aos nossos filhos são muito fortes. Muito, muito fortes. Então, o cuidado que nós temos que ter nesse momento, a urgência é tanta, Beatriz, é tanta, que nem a esses laços tão fortes eu posso me ligar. Eu tinha que viajar na terça-feira para ir ver minha mãe, que tem 94 anos, e vocês sabem, uma pessoa já com 94 anos como está. Então, aconteceu ao vivo comigo isso. Ao vivo. E a música veio antes, né? A música veio, segunda-feira eu estava cantando a Dona Irã. Gente, eu não estou conseguindo cantar nem as nossas músicas, de tão apertado que está. Vou cantar a Dona Irã Barbosa, lembrar de um troço desse. Música popular brasileira. No outro dia, estou eu de manhã, outra vez que eu falei, meu Deus, Espírito de Deus, esse negócio na minha cabeça. Viajei na terça-feira, fui para a urgência. Eu tenho minha casa para olhar. A terra que nós temos que entrar e possuir. Aí, irmãos, eu viajo, vou lá ver minha mãe. Quando eu chego, eu fui para ficar com a minha mãe, para minha irmã vir ao médico. Só fui para isso. Quando cheguei lá, a mamãe tinha saído de onde eu tinha que ficar. Aí o Espírito me deu direção que eu comprasse a passagem de volta, trocasse minha passagem, adiantasse para eu vir. Eu cheguei 4h30, saí 1h30 da manhã. Saí 1h30 da manhã. Minha própria mãe me colocou para fora. Eu falei, meu Deus do céu, vim pensando de madrugada, viajando, falei, meu Deus, como é que é o Espírito Santo? Ele tem a velocidade maior do que os mega toda da internet. É o Espírito de Deus. Ele anda lá na frente numa velocidade tremenda. Irmãos, nós não podemos parar. Nós temos uma casa para cuidar, é a casa do Eterno. Nem por mãe, nem por pai, nada nesse momento. Se você tiver alguém que tome conta, vai olhar a sua vida e as coisas do Eterno. É isso que ele está falando aqui. Ó. A urgência está nesse nível. A urgência está nesse nível. Nesse nível. Creiam vocês, a urgência está nesse nível. Não dá para parar. Porque nós temos que ir, avançar e possuir a terra que o Eterno nos deu. Amém. Porque legalmente ainda não temos um contrato assinado. Não, contrato temos. Não, contrato temos. Não temos escritura assinada. Então, nós precisamos da assinatura dessa escritura. Nós contamos com as orações de vocês. Se for possível, acorde e vai orar. Orar.
E orar, e orar, e orar, porque nós vamos precisar de sair daqui e cumprir o que o Eterno está nos mandando. É urgência, urgência para ontem. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações, como Israel fez em Meribá. Hoje. A nossa situação É grave. ela é grave. E se amolda completamente a situação de Israel. Fala, já. Tem um mês de atraso? Eu acho que tem mais de um mês, Jorge. Eu acho que já tem mais de mês isso daí, de atraso. Tá atrasado. Mas nós temos... Mas, Jorge, mais do que a obra atrasar, é nós atrasarmos em tomar uma posição. Entendeu? Mais do que a obra. Porque o dia que tomarmos uma posição, eu tenho certeza, eu tenho essa convicção, de que o Deus do impossível, o Deus Todo-Poderoso, há de nos dar condições totais e plenas para ali estarmos. Entendeu? Mas a necessidade urgente não é a obra em si, é de tomarmos um posicionamento perante Elohim. É essa a urgência. E a situação é a mesma do povo de Israel, né? Ali o povo de Israel, quando foi passar o Jordão em caminho à terra prometida, enfrentou várias dificuldades. E uma das dificuldades que a gente deve se ater, irmãos, é a dificuldade da falta de unidade. A falta de unidade. A falta de unidade é algo que pode nos destruir totalmente. Quando está sendo chamado, não está sendo chamado Francisco, não está sendo chamado Léo, está sendo chamado toda a congregação, é todo o corpo. Não está sendo chamado um, não é um que vai sair arrastando todos vocês, não. Não é a pastora Sandra que vai vir arrastando, puxando vocês à frente, não. O Eterno quer que todos, em uma só ação, entremos ali. E é por isso que nós, não adianta o Francisco Leomar está aqui pedindo perdão dos seus pecados. E nós não. E nós não. Então a unidade é muito importante. Olha o que diz a palavra quanto à unidade. Olha o que diz. Lucas 11:17. Olha o que diz Lucas 11:17. Olha o que Yeshua está nos ensinando aqui. Lucas 11:17 diz assim: mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e a casa dividida contra si mesmo cairá. Não podemos ter em nosso meio divisão. Não podemos ter no nosso meio pensamentos diferentes a não ser um. Estarmos juntos ali para adorar a nosso Elohim. A procedermos em retidão e em justiça diante do Eterno Elohim. Em Eclesiastes também diz assim, não precisa ir lá não, diz assim: e se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Olha a importância de sermos um, de estarmos juntos, de estarmos coesos. Por isso que Yeshua disse lá, como eu já disse anteriormente, cuidai de vós mesmos. Roberto, quando eu estava estudando isso daí surtia para mim um efeito assim, como se estivesse rasgando lá dentro. Porque a palavra vem dizer para mim o seguinte: Roberto, cuide de você mesmo. Cuide de você mesmo. Olhe para dentro de você como está. Para que eu possa estar falando isso para vocês, eu tenho que olhar para mim primeiro. Tenho que me arrepender primeiro. Não podemos deixar as coisas desse mundo nos levar por caminhos tortuosos. Não podemos. É preciso que venhamos a estar diante de Elohim, da forma como ele tem dito. Buscando a santidade, buscando andar na retidão, na justiça, tendo em nossas mãos a prática da justiça, a prática da misericórdia, a prática do amor. É isso que Elohim quer para nós. O Eterno nos chama como corpo,
para fazer ressoar nos ouvidos desse povo, do povo dessa cidade, para fazer essa cidade entender o que ele quer para este povo. Ele nos chama para levar a sua voz, para levar a sua Torá a este povo. E nós? Queremos isso? Ali não se trata de uma restauração física. Desde o começo nós temos falado isso. Mas nós temos vivenciado isso? Porque se eu entendo que aquilo ali não é uma restauração física, por que eu estou dentro de casa ainda? Eu não quero me envolver com as coisas espirituais? Por que eu ainda não estou orando para estar ali? Irmãos, a Ritona tem estado aqui à tarde, na oração à parte da tarde, praticamente sozinha com o Rogério. Rogério toca o chofar e ela ora, tadinho, os salmos, porque o povo não pode vir para ouvir o chofar. Estão todos ocupados com os cuidados desta vida. Não é? São os dois sozinhos? Rogério e Ritona. A senhora sabe quem que a gente parece, pastor? Rogério e Ritona. Ritona e Rogério. A senhora sabe com quem que a gente parece? Dona Lurdinha, quando vem. A gente parece com o profeta Jonas. É, porque está ouvindo. É Megelu, precisamos ouvir o chofar. Precisamos ouvir não tem. Meu Deus do céu. Não, e não está à tarde nem de manhã, né? Nem de manhã também. Não, porque tinha que dividir conosco. Quem tiver de manhã, que não pode vir à tarde, venha outro, substituir o outro, dá cobertura, para podermos estar assim, tocando chofar para esses dias de Elu. Não tem ninguém. Um é outro, raro aparece um outro. Nós parecemos com o profeta Jonas. O profeta Jonas foi chamado para levar à cidade de Nínive a voz profética do Eterno. Para fazer lembrar aquele povo daquela cidade que só existia um Elohim, o Elohim Errad de Israel. Para fazer aquele povo se arrepender dos seus pecados. Destruir aquela cidade como destruiu Sodoma e Gomorra. Né? E aí, o que Jonas fez? Fugiu. Eu não quero isso para mim, não. Eu quero ter a minha vida regalada com as coisas deste mundo. Eu quero poder estar em casa, poder dormir mais um pouco do que estar lá na intercessão, do que estar lá no sacrifício da manhã, que é o que me sustenta durante o dia inteiro. Não, eu quero ver meu futebol, eu quero ver minha novela, eu quero ver minhas coisas, e as coisas do Eterno vão ficando sempre para segundo plano. Estamos fazendo igual o profeta Jonas. E o Eterno há de cobrar. Nós vamos chegar lá, Rita. Lá em Ezequiel 22, capítulo 22. Nós vamos falar isso agora, Rita. Rita tocou no assunto muito importante. Ezequiel 2. 22. Mais próximo do original. 1-3. Diz assim. Vê a minha palavra do Eterno. Tu, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. E dize, assim diz o Eterno Elohim. 22, de 1-3. 22, de 1-3. Assim diz o Eterno Elohim. Ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, e que faz ídolos contra si mesmo, para se contaminar. Julgarás a cidade sanguinária? Como haveremos de trazer justiça a essa cidade? Como haveremos de trazer o julgamento que Elohim quer a essa cidade, se não levamos a ela o entendimento da Torá? É essa restauração que o Eterno tem nos chamado. É essa restauração. Nós somos um povo pequeno, mas um povo escolhido para tal. Para levar justiça a essa cidade. Para expiar os pecados de sangue que são derramados dias após dias nessa cidade. Ali mesmo onde nós estamos. Quantos ali morreram? Sem sair da barriga da mãe. Sem sequer ver a luz, né? Sem sequer nascer. Quantos ali morreram?
E nós não temos deixa eu ver aqui o versículo 4. Leia aí, Léo, leia aí. Pelo teu sangue que derramaste, te fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricaste, te contaminaste, e fizeste aproximar-te o teu dia, e é chegado o fim dos teus anos. Por isso eu que te fiz, ó próprio das nações, e escárnio de todas as terras. Amém. Irmãos, o porquê que nós temos que levar a este povo, ao povo dessa cidade, o entendimento da Torá? Existe uma lei constitucional, uma norma constitucional, isso, que diz o seguinte: ninguém poderá ser julgado por crime que não haja previsão legal. Vou explicar direito. Em síntese, se o crime não estiver tipificado, ou seja, inserido ali no Código Penal como crime, ninguém pode ser julgado por ele. Entenderam? Se o homicídio não tivesse ali inserido no Código Penal como crime, ninguém poderia ser condenado por homicídio, julgado por homicídio. Então, por que nós temos que levar a este povo ao conhecimento da Torá? Porque é ela que julgará. É através dela, do conhecimento da Torá, que o povo será julgado, que eu e você somos julgados. Vocês conseguiram captar isso? Oi? Não, aí nós vamos para uma outra situação. Há uma lei também que diz assim, que ninguém se eximirá de cumprir a lei por falta de desconhecimento. Entenderam isso? Eu não posso, a lei está ali, Rita. O Código Penal está todo ali. Tudo que é crime está ali. Eu não posso chegar perante o juiz e falar, juiz, eu não sabia dessa lei. Eu fiz por ignorância, eu não sabia. Todos têm acesso à lei, todos. Seja através da leitura, seja através do ouvir, todos têm acesso. Ou quem não sabe que homicídio é crime? Todos nós sabemos. Não é verdade? Então nós não podemos nos esquivar disso. Então a Torá, ela traz um julgamento vivo ao povo dessa terra. Agora, se eu quero ficar dentro da minha casa, se eu quero fugir como Jonas fugia, que julgamento vai ser feito a este povo se eu não vou levar a palavra? Se eu não vou levar a Torá viva a eles? Se eu não vou dar a oportunidade a eles como deu Jonas, aquele povo de Nínive que se arrependeu? Como? Eles têm que ter a mesma oportunidade que nós temos. É essa a restauração, irmãos. É essa. Não é a restauração daquele edifício, não. Aquele edifício é apenas uma figura física do que é o espiritual. Do que é o espiritual. E aí, está escrito lá em Zacarias 8:9. Vamos lá, Zacarias 8:9. Eu já estou terminando. Zacarias 8:9. Amém. É isso aí. Rita, você está certinha. Lá antes de ir em Zacarias, lá no Salmos 91, eu lembrei disso aqui. Lá no Salmo 90, diz assim, peraí, deixa eu achar aqui. Mas não sai de Zacarias, não. Não achei, não. Não deve ser 90. Depois eu vou achar. Não, Salmo 50. Aqui. Salmo 50. Olha o Salmo 51, o que diz? O Salmo 51 a 6. 50, de 1 a 6. O Elohim poderoso, o Eterno, fala e chama a terra do nascer do sol ao seu ocaso. Ele está a todo momento te chamando, irmão. De Sião
perfeita em formosura, resplandece Elohim. O nosso Elohim vem e não se calará. Adiante dele um fogo consome, e há grande tormenta ao redor dele. Chama os altos céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. Olha só, irmãos. Você não tem saída, não. Né? Nem eu, né? Muito menos eu. Não tem saída, não. E diz o 6, e os céus anunciam a sua retidão, pois Elohim mesmo é o juiz. Se quisermos ter uma cidade melhor, se quisermos ter um povo melhor, se quisermos ter um país melhor, nós temos que invocar o juízo de Elohim sobre a vida desse povo. Irmãos, nós não podemos ficar reclamando. Pega o microfone e dá para a Mirelle lá para mim. Nós não podemos ficar reclamando. Esse país está isso, esse país está aquilo. Essa cidade é uma cidade assim, miserável. Isso é assim, isso é assado. Não. Nós temos que clamar pelo juízo do Eterno. Aí sim mudará toda essa situação. Porque o reino está próximo. É isso que Yeshua vem falando, o reino está próximo. Fala, Mirelle. Desde que nasceu no coração da pastora essa questão de levantar o histórico ali da casa e tudo que aconteceu, as pessoas que compraram, as pessoas que venderam, o Eterno tem nos mostrado exatamente o que o Roberto está falando. Muitas vezes a gente se sente tão injustiçado na nossa cidade, quer mudanças, quer juízo sobre os nossos governantes, sobre as pessoas. Mas a congregação, a gente estava até conversando sobre isso, fica muito à parte dessas coisas. Vocês não ficam sabendo, vocês não se interam, são 10, 12, 15 que realmente estão sabendo do que está acontecendo. O Eterno tem colocado nas nossas mãos a questão da salvação desta cidade, julgar o povo desta cidade, porque o Eterno tem dito a respeito da dor dos corações. Quando ontem nós estávamos conversando a respeito do que a gente vai colocar na internet e expor para vocês todo o histórico, o Eterno diz que nós vamos ali julgar porque muitas pessoas que estão escritas no livro da vida estão com seus nomes para serem riscados do livro da vida. E está nas nossas mãos desta congregação levar a salvação a essas pessoas. E ao povo que precisa ser julgado pelos crimes de sangue que foram cometidos nessa cidade, pela corrupção que tem acontecido nessa cidade, pela idolatria do nosso povo. Nós sabemos que o Espírito Santo hoje é um dos estados mais corruptos do nosso país. Então, muitas vezes nós ficamos olhando para a televisão, e falando, nossa, nós queríamos tanto que os juízes julgassem com justiça. É o Eterno que julgará. Só que se nós não formos participantes dessas coisas, nós ficaremos à parte e seremos julgados com eles. Porque ninguém, o que a pastora está falando é verdade. Nós sabemos quem está aqui o tempo todo e a maior parte da nossa congregação está à parte. Imagina o Eterno virar para nós e falar, a salvação das pessoas está na mão de vocês levarem a palavra, o juízo, tudo que o Eterno tem colocado ali no coração da pastora, dos intercessores que estão aqui diariamente, enfim, da restauração que a gente vai fazer ali para o retorno à Torá. E o povo está olhando, o povo está vendo, os de fora estão vendo e nós estamos deixando as coisas passarem. As coisas estão passando. São 10, 12 que estão realmente engajados nessas questões ali da casa. Nós não temos noção do que o Eterno fará quando tomarmos posse daquilo ali. Definitivamente, o impacto espiritual que isso vai ter nesse estado, na cidade de Vitória, relacionado aos crimes de sangue, às corrupções desse estado. Então, se vocês querem que seja feita justiça, vocês precisam se inteirar dessas coisas. Vocês precisam se engajar na obra. Ou isso vai passar de vocês. E outros farão, ou 10 farão. Amém. É isso que eu queria Nós falar. vamos até chegar lá, Mirelle. Você quer falar, Francisco? Lá em Zacarias 8:9, diz assim. Todos estão lá já? Zacarias 8:9 diz assim. Eu vou ler na versão mais próxima do original.
Assim diz o Eterno dos Exércitos: esforcem-se as mãos de todos vós, que nestes dias ouvistes essas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Eterno dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. 11. Mas agora não serei para com o restante deste povo, com o remanescente, irmãos, com o remanescente, como nos primeiros dias, diz o Eterno dos Exércitos. A semente prosperará, a vide dará o seu fruto, a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho. Farei que o resto, o remanescente deste povo, herde tudo isto. 16. São estas as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com seu próximo. Executai juízo de verdade. Juízo de verdade. Não é juízo de boca para fora não, irmãos. É juízo de verdade. Aquele que procede da alma. Da alma. E paz. Aonde que eu estou, pá? 16. Paz nas vossas portas. 17. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Uma outra tradução diz assim: não conspirem um contra os outros. Não conspirem um contra os outros. Nem ame o juramento falso. Eu aborreço todas estas coisas, diz o Eterno. Diz o Eterno. A situação está se agravando. Cada dia que passa, a situação se agrava mais. Lá em Abacuque 2,12, diz assim, não precisa ir lá não, diz assim: ai de quem constrói a cidade com sangue e funda a cidade sobre a injustiça. Ai. Meus irmãos, eu vou te falar uma coisa aqui que semana passada a pastora estava ensinando aqui e eu lembrei, depois eu até falei com ela, ela falou: você podia ter falado isso. Tal. O seguinte, a senhora estava falando sobre aquela questão da morte que não era de autor conhecido, desconhecido. A senhora estava falando sobre isso. E aí, ali naquele texto, havia todo um procedimento expiatório. Porque ninguém sabia quem era o autor do homicídio. Eles estavam buscando provas, mas ninguém sabia. Mas tinha que espiar. Mas tinha que espiar. Nós não sabemos, mas nós temos que espiar. O sangue que está sendo derramado aqui, nós temos que espiar. Porque senão sobrevém sobre nós. Vocês estão entendendo isso? O meu pecado, vocês têm que espiar. Não é concordar com o meu pecado, é espiar. Para que não seja o pecado de todos nós. Da comunidade. Olha a importância de entendermos isso, irmãos. Hoje o pecado dessa cidade é o nosso pecado. Enquanto nós não espiarmos, continuará sendo o nosso pecado. Olha, observe isso. A iniquidade, o pecado tem se multiplicado tanto em nosso meio, de tal maneira que o clamor dessa cidade já chegou perante Elohim. O clamor das vidas que se vão já chegou perante Elohim. Como houve na cidade de Sodoma e Gomorra, quando Deus falou assim: vou lá para ver se aquilo que eles estão pedindo é verdade. Se o clamor que está chegando aos meus ouvidos é verdade. E aí o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Não houve mais chance. Não houve mais chance. Misericórdia, Eterno. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia. Naíra, lembra-se da misericórdia. É profundo. Ritona grava todos os versículos. É com ela mesmo. Nós temos clamado, irmãos, ali no Salmo 90. 90. 91 é da Paraxá, né? 51, não. 90. 90. Lá no versículo 16, nós cansamos de clamar. Apareça a tua obra aos teus servos, Senhor. Apareça, mostra as tuas obras. E a tua glória mostra.
Mostra. Aí o Eterno vem e mostra. Aí o que temos feito? Meus irmãos, eu fico arrepiado. Toda vez que eu falo, com todos aqueles que me perguntam, eu falo, pastora, eu falo. Quanto que nós compramos aquele imóvel? Eu falo, mas com, assim, eu encho a boca para falar. Por quanto que nós compramos aquele imóvel, sem ter dinheiro, sem ter nada? Por quanto? Aí Elohim vem e apresenta a obra dele e nós ficamos lá. Não vou fazer nada. Nós compramos aquilo ali, irmãos, você que está na internet, você pode ouvir. Nós compramos aquilo ali por 680 mil. 680 mil. E esse imóvel aqui foi avaliado em 750 mil. Você sabe o que é isso aos nossos olhos? Milagre. Milagre. Porque há 2 anos atrás nós compramos esse imóvel simplesmente por 280 mil. Há 2 anos atrás. E nós estamos vendendo ele por 750. Esse é o Elohim que nós confiamos. Esse é o Elohim que nós cremos. E é por isso que nós estamos indo para ali. É por isso. Eu me arrepio todo de falar isso. Agora a gente vive clamando, o Eterno mostra as suas obras, e quando Ele mostra, nós cruzamos os braços. Cruzamos os braços. Roberto, deixa eu ler só o Isaías Só um minutinho, 55, só um minutinho. Não. para você ver uma Que coisa. não passe de nós. Amém. Eu lembrei dessa música, pastor, mas me falaram que ela já foi retirada do... Foi não? Eu lembrei dessa música. Que não passe de nós essa oportunidade. Que não passe de nós essa oportunidade. Que não seja preciso que se levante outra geração para que faça aquilo que o Eterno quer que façamos. Vamos cantar ela? Vamos. Eu não sei se tem a letra aí, não. Roberto, Oi, antes até que a Flávia busque ali, Isaías 55 diz isso aí que você falou. Não precisa ir lá não, que eu vou ler rápido. Tá. Diz assim, ó, vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai sem dinheiro e sem Amém, preço. amém, Vinho e Léo. leite. Né? E depois Amém. ele fala na a parte B do versículo 2, ele fala assim, ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Amém. É isso que você está amém. ensinando aí. Amém. Amém. Vamos, Sandro, puxa aí pra gente. Que não passe de nós o teu Espírito, tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante e venha sobre nós e realize o teu querer. Vamos repetir. Que não passe de nós o teu Espírito, tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante e venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores queremos ser, sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas. Fluir o teu querer. Geração de adoradores queremos ser, sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas. Fluir o teu querer. Amém. A Yeshua. Amém. Amém. Noé pregou e só entraram 8 pessoas. Acho que são 8.
Mas essas coisas não podem acontecer conosco. Vocês estão apostando para ver? Não brinque com Deus, porque não se aposta com Ele. Amém. Amém. Porque Ele tem mandado nós tomarmos posse daquilo qual Ele nos deu. Tomar posse no nosso coração e adentrar pela fé a terra. Quando nós só vamos ainda entrar lá em fevereiro. Mas agora nós já precisamos nos apropriar no coração. Porque nós estamos no período dos juízos de Elohim. Onde nós precisamos ser selados. Assuma cada um no seu coração a sua posição. E a cidade precisa de nós. Para a proclamação da Torá, né? Amém, Pai. Amém, Pai. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Aí Yeshua vem lá em Lucas 19, não precisa ir lá não, Lucas 19, 38, 40, e vem e diz assim, dizendo, bendito o Rei, que vem em nome do Eterno, paz no céu e glória nas alturas. Disseram-lhes alguns dos fariseus entre a multidão, mestre, repreende os teus discípulos, que estavam dizendo, Baruch Rabá, Bishem Adonai. Aí respondeu-lhe Yeshua, digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras falarão. As próprias pedras falarão. Eu não quero passar por isso. Quando eu li isso daí, eu falei, Eterno, não seja assim comigo. Eu não quero perder essa oportunidade. Eu não quero perder uma oportunidade única na minha vida. De poder falar a tua Torá. De poder vivenciar a tua Torá. E de poder cumprir os teus mandamentos. Para finalizar, o apóstolo Paulo, ali no capítulo 5 de Efésios, no versículo 14, diz o seguinte, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e o Machia te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Elohim. Que o Eterno nos abençoe, irmãos. Efésios 5, 14 a 17. Que o Eterno nos abençoe e que o Eterno nos faça entender a sua vontade. Amém. Eterno Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Obrigado, Senhor, porque apesar de sermos um povo pequeno, um povo fraco, um povo, Senhor, que necessita continuamente da tua misericórdia, nós estamos diante de ti, nós fomos escolhidos para uma determinada obra, e nós estamos diante de ti, Senhor, nós não queremos deixar passar essa oportunidade. Não seja assim conosco, ó Deus. Não venhamos a proceder como procedeu Jonas, fugindo, Senhor, da tua presença, fugindo, Senhor, de levar aquele povo a sua responsabilidade, a sua palavra, Senhor. Ó Senhor, julgue esta cidade, julgue esta nação, julgue a mim, Senhor, julgue os meus pecados, julgue, Senhor, os meus pecados. Individualmente, ó Pai, eu clamo a Ti por isso. Julgue os meus pecados, porque conheço todos eles. Do pecado eu fui gerado, Senhor. Do pecado eu fui concebido, como diz Davi. Mas o Senhor é misericordioso para nos perdoar e nos fazer andar reto diante de Ti, ó Eterno. Por isso, Senhor, ouça o nosso clamor e venha sobre nós o Teu juízo, acompanhado das Tuas misericórdias, em nome de Yeshua, nosso Messias. E evarehe Radonai veshmireha, e a Radonai panaveleha verruneha, e sa Adonai panaveleha, veasen leha shalom, e shen Yeshua Hamashia. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde,
Que o Eterno faça resplandecer o teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a tua paz. Em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém.